Tema da mensagem de hoje: o espinho na carne de Paulo. Maldição ou perseguição? É necessário que a gente venha a aprender com as Escrituras, e somente com as Escrituras, porque colocar aqui, irmãos, algo da sua própria cabeça, da nossa própria cabeça, como eu vejo muitas pessoas fazerem, é errado, não podemos fazer isso, amém? Então, eu quero estar lendo aqui para vocês, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 7 e 8, amém? 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 7 e 8, diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Preste atenção que ele deixa claro aqui: um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse: a minha graça te basta. Amém? Irmãos, eu entendo que para que Deus não atenda uma oração, para que Deus não atenda uma oração de sofrimento, porque aqui ele pede para que Deus cessasse dele um sofrimento na sua carne. Ele estava sofrendo na carne. Para que Deus não atenda a um pedido de um sofrimento na carne, é porque este sofrimento na carne tem que ter um propósito de honra. Para que Deus diga não para você, vendo que você está sofrendo na carne, a única explicação que eu vejo para um Deus tão maravilhoso é que este propósito, este sofrimento, aliás, tem que ter um propósito. E este propósito tem que ser um propósito acima das dores que você está sentindo. As dores e esse sofrimento tem que ser menor do que o propósito de Deus para a vida da pessoa. Para que Deus diga não vou te atender. E aí entrou no meu coração o seguinte tema. Dentro deste tema do espinho na carne de Paulo, para que você possa entender, vem um segundo tema, que é: do que o Senhor se agrada? Se o que estava sobre a vida de Paulo, sobre a carne de Paulo, era uma doença, era alguma maldição, então eu preciso saber o que agrada a Deus. Porque inúmeras coisas são faladas acerca da carne do espinho na carne. Inúmeros exemplos as pessoas vão dando aí, mas para que a gente possa tirar a dúvida, você tem que fazer uma única pergunta: o que agrada a Deus? A perseguição ou a maldição? Vamos ver então o contexto. Para que a gente possa aprender esta palavra, nós temos que olhar o contexto dela. Amém? Vamos aprender agora o que são maldições. Vamos ver aqui as maldições. E vamos ver se isso aqui agrada a Deus. Vamos ver se era alguma destas coisas aqui que de repente poderiam estar sobre Paulo. Será que era uma dessas coisas aqui? Vamos ver. Deuteronômio, capítulo de número 28. A partir do versículo de número 1 vai falar sobre as bênçãos. As bênçãos que estão sobre os filhos da obediência. E as maldições que estão sobre os filhos da desobediência. Entendam que o que eu vou falar aqui agora
falam sobre aqueles que estão sobre a lei, trazendo para os nossos dias aqueles que não receberam a Cristo ainda como teu Senhor, como teu Salvador, infelizmente, estão debaixo desta lei aqui que eu vou acabar de dizer, que eu vou falar para vocês. Amém? Olha só. Será, porém, Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazerem todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Percebam que isso aqui é para quem está em desobediência. Isso aqui é para quem não quis e não quer que o nosso Senhor Jesus seja o seu substituto. Tem pessoas que não querem nada com Cristo. Então olha só. Aí começa, versículo de número 16. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Eu não vou falar tudo porque são muitos versículos. Mas percebam aqui que está falando sobre o fruto do ventre. O fruto do ventre. Quantas pessoas aí que são servos de Deus, E alguns olham e dizem, mas olha, seu filho, que maldição que é essa? Como é que pode? Você não é um servo de Deus, você não é uma serva de Deus, por que seu filho está desse jeito? Por que sua filha está desse jeito? Ah, nasceu torto, vai morrer torto. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Porque eu já vou explicar para você o porquê que você não pode aceitar isso na tua vida. Você não pode aceitar. Eu já vou explicar para você o porquê. Você não pode receber esta palavra em seu coração e aceitar isso. Pastor, mas e o espinho na cara de Paulo? Pelo amor de Deus, irmão. Vamos ver então se é alguma dessas coisas que estava sobre Paulo. Deixa eu passar aqui agora para o versículo de número 27. Ó. O Senhor te ferirá com úlceras. Perceba que é na carne. Certo? É um sofrimento na carne. Nós estamos falando de maldições, tá? Não se esqueça disso. E o título, e o tema para que você possa entender o que estava sobre a carne de Paulo é: o que o Senhor se agrada? Da maldição ou da perseguição? Vamos ver então? Vamos lá. Vamos ver se isso aqui estava agradando a Deus a ponto de Paulo pedir para sair da vida dele e Deus dizer, não, a minha graça te basta. Vamos ver se era isso aqui? Vamos lá. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com hemorroidas, e com a sarna, e com a coceira. Você vê que são ataques na carne. Está vendo aqui? De que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com uma loucura. Tudo isso é maldição, irmão. E com cegueira, e com pasmo do coração. Deixa eu passar agora para problemas na área financeira. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco. Tudo isso é maldição. Porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherá as uvas, porque o bicho as colherá. Versículo de número 42. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. Pastor, isso aqui são maldições na área financeira? Sim. O que será que tinha atacado a Paulo? Eu acredito que essa parte não, porque não atacava diretamente
o seu corpo. Mas por que você falou então, pastor? Para deixar claro que está dentro das maldições. E aqui são registradas maldições diversas. Eu até quero deixar claro uma aqui, ó. Versículo de número 30. Desposar-te-á, ou seja, você vai se casar com uma mulher, porém outro homem se deitará com ela. Amarrado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas as maldições que estão diretamente ligadas ao corpo, vamos ver aqui agora o versículo de número 59. Então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, versículo de número 61, e toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Vamos lá. Deixa eu já partir aqui para o entendimento. Vamos lá. Para que a gente possa entender o que estava sobre a vida de Paulo, sobre a carne. Existe uma diferença muito grande. O inimigo está lutando contra a vida de muita gente. E a Bíblia diz, em Mateus 22, 29, erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é necessário, conhecereis a verdade, João 8, 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você toma posse, conhecimento das Escrituras, aí você vai fazer o que está lá em Lucas, capítulo de número 18. Você vai obedecer o que Cristo ensinou, orai sem cessar, até que aquela situação desapareça da tua vida. Amém? Então vamos lá. Pastor, o senhor está deixando claro que não era nenhuma daquelas maldições que estavam sobre Paulo. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que estava sobre a vida de Paulo, sobre a carne de Paulo, tinha que agradar a Deus. Para Deus dizer não, meu Deus, como é que Deus pode se agradar de um sofrimento? Este sofrimento tem que ter uma causa nobre. Para que Deus se agrade de um sofrimento na vida de uma pessoa, este sofrimento tem que ter uma causa nobre. Vamos ver então diferença entre maldição e perseguição. Vamos ver o que agrada ao Senhor. Se são maldições ou se são perseguições. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10 diz assim: bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados, felizes. A palavra bem-aventurados é felizes. Felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem, versículo de número 11, todo o mal contra vós por minha causa, assim diz o Senhor. Oh meu Deus! Olha só o versículo de número 12. Exultai e alegrai-vos. Aleluia! Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está entendendo agora? Para que Deus se agrade de um sofrimento e ainda nos peça que a gente sinta alegria, esse sofrimento tem que ter uma causa nobre, irmão. Tem que ter uma causa nobre. Pastor, o porquê que nós não podemos aceitar maldições em nossas vidas? Aqui estou deixando claro para você que o que agrada a Deus não são aquelas maldições registradas em Deuteronômio capítulo de número 28, a partir do versículo de número 15. O que agrada a Deus são as perseguições por amor do Evangelho. São as perseguições por amor do Evangelho, pela causa de Cristo. E as maldições, pastor? Nós não podemos aceitar por quê? Gálatas, capítulo de número 3, versículos de número 13 e 14, diz assim: nos resgatou da maldição da lei. O Senhor Deus enviou seu Filho
para que todo aquele que estava debaixo da maldição da lei, após recebê-lo como único e suficiente Salvador, saíssemos daquela maldição. Por quê, pastor? Porque ele se fez maldito no nosso lugar. Pastor, você está querendo dizer que todas aquelas maldições, e até as que não estão registradas no livro, foram lançadas, foram todas transferidas para Cristo? Isso, exatamente. Todas as maldições que um dia, por conta da desobediência do primeiro Adão, vieram sobre a face da terra, o segundo Adão tomou sobre si, se fez maldito. Ele se fez maldição em nosso lugar. Versículo de número 14 de Gálatas 3. Está escrito: para que a bênção de Abraão. Deuteronômio 28, logo no primeiro versículo, começam a falar sobre as bênçãos. As bênçãos de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, pela promessa do Espírito. Você está entendendo por que você não pode aceitar maldição na tua vida? Não aceite. Não aceite. E eu quero te dizer mais, preste atenção. Jesus, ele deixou claro aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 15 e 16, olha só, falando sobre Paulo, presta atenção. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus estava instruindo a Ananias, antes de chegarem Saulo de Tarso, que depois seria chamado Paulo. Tem algumas pessoas, alguns pregadores que acham que o nome de Paulo foi mudado de Saulo de Tarso para Paulo. Não, ele usava um nome em um lugar e usava outro nome em outro lugar. Amém? Que isso fique bem claro. Então, amados, isso aqui está se referindo a Paulo, presta atenção. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque, versículo de número 15, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei, versículo de número 16. Jesus está dizendo aqui, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus está deixando bem claro aqui, que ele ia padecer pelo nome de Cristo. Pelo nome de Cristo. Pastor, existe uma base, um contexto, para conseguir me provar que os sofrimentos de Paulo e aquele espinho na carne eram verdadeiramente sofrimentos por amor de Jesus? Sim. Vou te provar agora. Estou abrindo a Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 12, versículos de número 7 e 8, estão se referindo sobre o espinho na carne. E que Paulo orou 3 vezes ao Senhor. Mas ele disse: a minha graça te basta. Ou seja, eu me agrado do que está acontecendo com você. Eu não vou responder essa sua oração, Paulo. Mas, pastor, você está acabando de dizer que então o que Paulo estava passando na carne era tão nobre a ponto de Deus não querer cessar o sofrimento dele? Exatamente. Para que Deus se agrade do que você está sofrendo na carne, este sofrimento tem que ter uma causa nobre. Que causa é essa? Salvação de almas. E eu te provo que Deus não se agrada em maldição, porque Ele enviou o Filho dele para que toda maldição fosse transferida para esse seu Filho, e nós estivéssemos livres
Pastor, então quer dizer que Paulo sofria na carne, então, perseguições? Vou te provar agora. Capítulo de número 11. No capítulo de número 12, fala sobre espinho na carne. Amados, a Bíblia ela não era separada por capítulos, versículos. Não. Isso aí foi feita uma organização ao longo da história. Aí ela foi sendo separada por capítulos, versículos, sendo organizada. Aqui é um texto contínuo. No capítulo de número 12 ele fala sobre espinho na carne. Vamos ver o que ele fala no capítulo de número 11? Olha só o que está atrás, no contexto. Para ele falar do espinho na carne, ele vem contando uma história antes. Que história que é essa, pastor? Vamos ver? Capítulo de número 11. Ó, vou virar a folha. Diz assim. Eu quero começar no versículo de número 25. O título diz, 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 16. O título diz assim, ó, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Está no capítulo de número 11. No 12, ele fala do espinho na carne. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Não aceite o que estão falando por aí, não. Não aceite, não. Toma posse disso aqui que eu estou te falando para você. Joga esse demônio por terra. Olha só o que é que Paulo estava falando. Qual era o sofrimento que ele estava passando na carne dele. Vamos ver? Olha aqui o que era. E eu disse para vocês lá em Mateus capítulo de número 5. Exultai e alegrai-vos. Ele não, ele foi pedir para Deus. Senhor, tira de mim. Se Deus está dizendo exultai e alegrai-vos, ele podia orar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, que não ia adiantar. Esta causa aqui é nobre. E este sofrimento aqui tem um resultado. É nobre porque resultaria em salvação. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí, salvo. Porque este homem foi um dos que sofreram por amor do Evangelho. Entendeu agora? A causa é muito nobre. O próprio Cristo disse o quê? Eu falei no primeiro vídeo. Jesus, ele olhou e disse, se possível, Senhor Deus, passa de mim esse cálice. Só que aí ele entendeu, peraí, esse sofrimento que eu estou passando tem uma causa nobre. Não adianta eu pedir para Deus para não sofrer por amor do Evangelho. Não vai adiantar. Aí ele disse, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos lá, versículo de número 25. No capítulo de número 11, no 12 ele fala sobre o espinho na carne, certo? Olha só o que ele diz no capítulo de número 11, ou seja, é um contexto, uma sequência, até ele chegar no espinho na carne. Vamos lá. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, e em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que eternamente benditos, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem, e fui descido num cesto por uma
por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Aí logo em seguida começa o capítulo de número 12 com o título A Visão Celestial e o Espinho na Carne. Ou seja, é uma continuidade. Aí vai dizer que ele pediu, Senhor, ele orou 3 vezes. Olha, eu vou até ler de novo. E ele deixa bem claro aqui, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. A palavra esbofetear no original significa dar bofetada após bofetada. Amém? Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse, a minha graça te basta. Irmãos, se talvez você ainda não estiver convencido disso, Paulo, ele era um exímio conhecedor do Velho Testamento. O Novo Testamento, as cartas de Paulo e todo o conhecimento que Paulo trouxe foi baseado no evangelho que ele tinha na época. Qual que era a Bíblia que ele tinha na época? Era o Velho Testamento. Então, da onde Paulo, pastor, se a palavra espinho na carne nada tinha a ver com maldições, ou seja, uma ferida, que alguns dizem que ele tinha problema na visão, se nada tinha a ver com maldições, então da onde ele tirou essa palavra espinho na carne? Da onde ele tirou essa palavra espinho, pastor? Vamos ver? Vou ler para você aqui. Vamos ver da onde ele tirou a palavra espinho? Quero começar lendo para você em Números. E vamos ver o sentido da palavra espinho aqui. Se tinha a ver com maldição ou com perseguição. Vamos ver? Números 33, 55 diz assim. Olha só o título, diz assim, ó. No versículo de número 50, logo acima tem um título, uma epígrafe, dizendo: Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Ou seja, eram nações que, se não fossem expelidas, jogadas fora, lançadas fora, elas perseguiriam o povo de Israel. Olha só. Versículo de número 55 de Números 33 diz assim: Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos. Olha de onde Paulo tirou a palavra espinhos. Lá do Velho Testamento. Espinho nos vossos olhos. Percebam que é uma figura de linguagem para expressar, é uma figura de linguagem para esclarecer de que representa a perseguição das nações que não fossem expelidas, que não fossem lançadas fora. Vamos ver onde está escrito espinho na carne de novo e qual o sentido da palavra? Vamos ver. Josué, capítulo de número 23, versículo de número 13 diz assim: Sabei certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir, amém? Lançar fora as nações de diante de vós, mas vos serão por laço. Aqui Deus mostra que se eles não obedecerem, Deus vai permitir mesmo. Serão por laço e rede, açoite às vossas costas e espinho aos vossos olhos. Figura de linguagem. Aqui não está falando literalmente sobre uma ferida no olho, um espinho no olho, não. Não está falando literalmente de um espinho no olho, não. É uma figura de linguagem. E é a mesma figura de linguagem que ele usa lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12, nos versículos de número 7 e 8. Amém? Amados, eu espero ter
te esclarecido. Eu não. Mas o nosso Deus, através da minha vida, com certeza falou ao seu coração. Muitas pessoas me procuram. Muitas pessoas me procuram. Dizendo, pastor, eu já não tenho mais esperança. Porque eu aprendi que isso aqui que eu estou passando agrada a Deus. E aí eu vou identificar o que tem acontecido com a pessoa e eu vejo que tem um demônio lá, bagunçando com ela já há anos. Às vezes, maldição hereditária, irmão. Meu Deus, como que pode uma coisa dessa? E aí nós começamos uma guerra. Tem pessoas que eu já lutei por pessoas 2 anos, mas nunca desisti. Falei, isso aí é maldição e meu Jesus já levou. E você vai contar o testemunho e acabou. A pessoa também tem que querer. A pessoa também tem que ter essa revolta dentro dela. Porque também, senão não adianta. Se você absorver que o que você tem é desse jeito mesmo, ah não, porque tem que ser assim mesmo, a minha vida tá, não, porque Deus quer desse jeito mesmo. Se você absorver isso, você vai ficar assim. Agora, se você se revoltar e disser, eu não aceito fazer vã a cruz do meu Salvador, porque Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre as suas feridas nós fomos sarados. Ele se fez maldito, ou seja, Ele nos resgatou da maldição da lei. Toda aquela maldição registrada em Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 15, Ele levou sobre si, Ele se fez maldito no nosso lugar. Quando o seu espírito se esclarece com a palavra de Deus, aí você diz, não, então agora eu vou lutar. Não importa quanto tempo vai demorar. Foi isso que eu ensinei para aqueles que vieram até mim, instruídos às vezes por pastores, por pessoas que estavam sobre a responsabilidade. Porque tem muito disso por aí. Tem pastores que vão orar e aí já orei 1, orei 2, orei 3, não deu certo. Faz o seguinte, irmão. Isso aí é um espinho na carne. Aí disfarça, vira as costas, vai embora e te deixa. Não, está errado. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou fazer uma oração por você agora. Eu vou fazer uma oração por você agora. E eu quero que você, assim como tantas pessoas que têm sido curadas no nosso ministério. A última delas foi uma senhora que hoje tem 90 anos. Com 89 nós pegamos a causa dela. Manifestava desde os 7 anos de idade. Desde os 7 anos de idade ela manifestava. O neto dela, Bruno, veio até a mim, me procurou. Pastor dela já deixou, ninguém quer saber mais não. Pastor, é manifestada de dia e de noite, pastor. Poucas são as vezes que ela fica em consciência. O restante do dia é demônio manifestada. Quando nós chegamos lá, ele já estava lutando há 6 meses. Quando ele veio atrás de mim, que eu fui até lá, irmão, eu achei aquilo impressionante. Eram legiões e legiões de demônios. Aí eu te pergunto, já pensou? Se eu tivesse orado 1 dia, 2, 3, já orei 3 vezes e não adiantou, quer saber de uma coisa? Deve ser um espinho na carne dessa mulher. Quer dizer, que conversa é essa? Era demônio que estava ali? Mas nesse caso aí é fácil, né, pastor? Porque era um demônio que estava lá. Mas e uma doença? Você acha que Deus se agrada disso aí? Não, pastor, mas a pessoa é que adquiriu aquela doença porque ela fumou a vida toda. Eu sei disso. Tem gente que planta e depois colhe. Mas se você se arrepender de todo o teu coração, se voltar para Cristo e disser, Deus, tem de misericórdia de mim, e eu nunca mais vou prejudicar o meu corpo. A partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo, porque agora eu me entrego ao Senhor. E a partir de agora o meu corpo torna-se templo do teu Espírito Santo. Senhor, me cura.
Foi assim comigo, Deus me curou. E Ele vai curar você também. Já pensou se eu tivesse olhado para aquela senhora e ter dito, não adiantou não. Foram mais 6 meses de luta com ela. Mas hoje está lá, curada. Hoje a gente vai lá, a gente louva, a gente adora. Eu vou lá levar a Santa Ceia para ela. Dona Elisa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amados, esse é um dos testemunhos, tá? Dentre tantos outros, de pessoas que já não tinham mais, achavam que já não tinha mais jeito. E se tem algum pastor que chegou em você e disse para você que Deus se agrada do seu sofrimento, se este sofrimento não tiver uma causa nobre, que é o Evangelho, sofrimentos por amor do Evangelho. Você está na obra? Você está fazendo obra missionária? Você está passando fome e frio porque você está numa viagem indo pregar para os índios? O que você está fazendo? É por amor do Evangelho que você está sofrendo? Glória a Deus. Exultai e alegrai-vos. Agora, se você detectar dentro da palavra que isso aí é uma maldição que já foi levada por Cristo Jesus, não aceite. Eu vou orar por você agora. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, através desta mensagem, Pai, esta pessoa foi esclarecida e ela entendeu que ela não deve aceitar. Assim como eu disse no primeiro vídeo, meu Deus, a minha esposa tinha perdido 2 filhos. Até então eu achava que era algo natural, físico. Eu achava, Senhor Deus, que era problema de saúde, simplesmente problema de saúde. Mas aí quando eu entendi pela sua palavra, meu Deus, que aquilo era uma maldição, está escrito em Isaías, que o aborto é maldição. Quando eu li através da tua palavra que aquilo não era da tua vontade, eu e minha esposa entramos em batalha, Senhor. Lutamos. E os nossos filhos nasceram. Aleluia. Eu agora perdi 2, mas agora Deus me deu mais 2. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que esta pessoa possa estar sendo esclarecida agora. E que este mal caia por terra. Você, Satanás, que tem lutado contra a vida dessa pessoa, enganado ela. E que às vezes usou a vida de um pastor, de alguém que também não conhecia a palavra e que colocou na cabeça dessa pessoa que o Senhor Deus se agrada do que ela está passando. Mentira. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu conheci pessoas que nós oramos e a pessoa partiu. Amém? Deus conhece o futuro. Eu também já orei por pessoas que também partiram. É porque na vida dessas pessoas Deus estava requerendo somente o espiritual. Deus queria somente salvar. Não é por causa disso que você tem que aceitar na tua vida. Mas fulano morreu, então eu também tenho que aceitar. Não! Você só vai saber se Deus só queria salvação se você lutar até o fim. Nunca desista. Lute. Meu Deus, estou me lembrando agora de um apóstolo que foi orar por um homem que estava com câncer. E aí ele orou, fez campanha. Aquele homem morreu, Senhor. E ele ficou revoltado dizendo, eu nunca mais vou pregar o Evangelho. O Senhor chegou até ele dentro do cemitério no dia do enterro daquele homem. Ele se afastou, se ajoelhou, envergonhado e disse, eu não aceito, Senhor,
eu vou parar de pregar porque eu falei a tua palavra, eu ensinei para aquele homem, ele te aceitou como Salvador e depois morreu. O Espírito do Senhor falou para ele: neste daí, o meu propósito era só a salvação. Se eu o tivesse curado, ele teria se desviado novamente. Irmãos, você só vai saber se Deus, o nosso Senhor, queria só a salvação de alguém, se você lutar até o fim. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra e não aceite maldições na sua vida. Por causa disso, tem muita gente deixando de lutar. E por conta disso, o inimigo tem se aproveitado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Receba agora a cura do teu corpo, a paz no seu espírito. E em nome de Jesus, você vai contar o testemunho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.